seu governo. O senhor é republicano na essência, o senhor não se intromete no outro poder, negocia com muita habilidade. Aqui a gente está vendo um embate, por exemplo, citamos agora a questão do presidente do Banco Central. O presidente Lula não tem a delicadeza de pronunciar o nome de Roberto Campos Neto, o que é indelicado, não tem a ver com o cargo dele, inclusive, a condição dele deveria, no mínimo, ter essa gentileza. Ele, recentemente, ele voltou a essa história da divisão de classes, patrão contra empregado, mas nós estamos tendo uma involução política no país. A eleição de Lula representa isso, na sua opinião, perto do que o país já estava avançando? Como ele está, né, o Lula? Eu acho interessante, na minha cabeça, sempre aparecer. Eu, aliás, contrato as pessoas, senhora ex-presidente da República, senhor presidente da República. Acho que essa liturgia é importante. Sim. Porque sabe o que é, Piotr? O político, assim como o artista em geral, ele é um exemplo para o povo. O povo seguia um pouco pelo que Sim. ele ouve, não é verdade? Então, eu sempre achei que o presidente Lula, quando candidato, se ele assumisse, vencesse a eleição como venceu, ele iria pacificar o país. E é interessante que, em vários pronunciamentos que ele fez, ele disse que o país precisava de tranquilidade, que não tinha que ter ódio, etc. Agora, lamento dizer, como você está dizendo, que até o presente momento, as palavras não são de harmonia, são de desarmonia. As palavras não são de limitação da paz. Tem conversa, interligação com o governo atual? Se eu tenho? Sim. Não tenho. Eu tenho muita gente lá que está no governo que trabalhou comigo. Ao longo do tempo, O senhor mesmo, não? Não, eu não tenho participação nenhuma. Não. Mas isso é uma característica do PT, presidente? O senhor que esteve na chapa com eles durante 2 eleições? Olha aqui, eu não sei se é bem característico do PT, porque o PT também tem correntes, né? Tem as mais variadas correntes. Sim. Tem uma corrente chamada mais radical, outra menos radical. Mas tem um cadeado que é o Lula, porque determina tudo que as correntes, quais correntes podem se manifestar, não é? O presidente poderia, com a sua... Olha, eu vou dar um exemplo aqui. Você sabe que eu conto sempre que eu visitei a África do Sul, e lá havia ainda há, o Museu do Mandela, né? Que homenageia o ex-presidente Mandela. O Mandela ficou 27 anos numa cela, ele trabalhava durante o dia, mas numa cela que tinha, acho que 3x3, ou 3x4. Saiu pregando a união da África do Sul e a pacificação com os brancos. Você vê, virou um líder internacional. Ora bem, eu achava que o presidente Lula, quando eleito, ele iria promover essa pacificação. E o Brasil precisa disso, sabe? Eu acho que o Brasil não suporta mais. Pelo menos as pessoas que conversam comigo ainda nos dias atuais, as pessoas reclamam desse permanente litígio que existe entre as pessoas, entre as instituições. Sim. Não é? As instituições têm que conversar. Aliás, interessante mesmo o tema da oposição, né? Oposição no Brasil. Oposição é fundamental para a democracia. Para o Estado Democrático de Direito tem que haver oposição. Né? Porque a oposição muitas vezes diz coisas que você que está na situação, você ouve. Diz, interessante, esta observação é oportuna. Não é? Mas a oposição aqui no Brasil, ela não tem o sentido jurídico que a Constituição lhe empresta. Ele tem um sentido político. Ou seja, se eu perdi a eleição, eu tenho que destruir quem ganhou a eleição. Isso na União, nos estados, nos municípios. Essa é a nossa consciência de oposição. E não é isto. A oposição existe, e eu de vez em quando faço aqui um pequeno corte em certas matérias, em matéria previdenciária. Eu chamava pessoal da oposição lá, conversava com eles e disse, olha, meus caros, isso daqui é fundamental para o Estado brasileiro, não é para o meu governo. Hoje eu sou o governo, amanhã podem ser vocês, podem ser outros. É importante para o Estado. Suponho até que tanto em matéria trabalhista, em matéria de teto de gastos, em matéria da lei das estatais, eu penso que lá, talvez, não sei se de maneira aberta ou oculta, muitos membros da oposição acabaram compreendendo este fato, né?